mais tarde top pra vocês. Eu gosto quando vocês ficam nesse big close. Hoje eu tô... Aqui, ó. Isso. Big close. Bom, vamos agora pro quadro Entendendo o Cérebro com a doutora Francine Mendonça. Vamos falar de canabidiol na neurologia, na maconha. Seja bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Gi. Hoje nós vamos falar sobre compostos da maconha, né, no caso do cannabis, né, que vem sendo utilizado no tratamento de... São os compostos da maconha mesmo, né? Isso, né? Então, e é assim, chamado... de uma maneira geral, sim. Tem vários compostos, mais de 500 compostos na planta cannabis sativa, tá? E alguns deles são utilizados no tratamento de doenças, inclusive doenças neurológicas. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês, para desmistificar, porque cada vez mais os pacientes têm perguntado, doutora, eu já ouvi falar no tratamento com o canabidiol, já ouvi falar da maconha, de uma maneira mais geral, os pacientes vão no consultório e perguntam, será que se aplica ao meu caso? Então, vamos elucidar um pouquinho, né? Vamos entender. Pode rodar a vinheta que eu tô curiosa. Boa! Vamos lá, doutora. Desde quando a maconha, os compostos da maconha, né, vem sido utilizada na medicina? Eu já ouvi muito falar sobre isso. Olha, eu posso dizer que é milênios, viu? Tem até relatos, por exemplo, de múmias com a planta, né, acoplada, e uma múmia que tinha câncer de mama, por exemplo. Né? Então, assim, mas eu posso falar de uma pessoa, né, ali, característica, né, que é o William Shognes, que eu até trouxe a imagem dele aqui, um professor da Universidade de Calcutá, que nos meados dos anos 90, ele já começou a trabalhar, né, com os compostos, começou a fazer observações, não é, sobre as características medicinais, não é, da planta, né, no tratamento, por exemplo, de epilepsia, dores crônicas, tétano, e já começou a fazer as primeiras observações. Não é? Então, era muito utilizado nos Estados Unidos, em todo o mundo, né, de uma forma milenar, mas houve uma parada aí, mais ou menos em 1930, 1940, quando os Estados Unidos decretou uma lei de não utilização da planta, da substância, devido à entrada no México e a falta de controle, vindo do México, a falta de controle de concentrações, né, dos compostos. Então, houve uma parada, foi decretada uma lei nos Estados Unidos e isso foi retomado aí 40 anos após. Só que em outros locais do mundo, a gente já vem aí com o desenrolar, né? Por exemplo, aqui eu trouxe para vocês, em 1980, né, foi visto a droga sintética derivada do THC, testada em pacientes com câncer em Israel, tá? Em 1990, na Inglaterra, já foi detectado os receptores canabinoides, são os receptores para esses compostos. Então, assim, foi tendo toda uma evolução. Ó. Em 2018, nós já temos um extrato purificado do canabidiol aprovado para o tratamento de epilepsia refratária. Então, foi caminhando, né, em vários locais do mundo os estudos e agora nós estamos muito voltados para esse composto pelas várias propriedades que se tem e a aplicação no tratamento de doenças neurológicas. Boa. Doutora, as pessoas ainda têm esse preconceito, assim, aqui no Brasil? Quando você fala, olha, ou não, já está melhor? Não, sem dúvida. Existe um grande preconceito. Esse preconceito limita, né? E limitou durante muito tempo os estudos científicos, né? Da maconha, né? Considerada aí muito como a droga da loucura, droga alucinógena, né? Uma droga ilícita, mas que uma vez purificado, né, retirado os seus compostos, ela pode ser aplicada em muitos tratamentos. Falando dos compostos, quais são, né, os que são benéficos?
da maconha? Ótimo. Então, quando a gente fala aí na planta, né, a cannabis sativa, não é? Nós temos mais de 500 compostos no total, né? Mas mais de 100 que são os canabidioides, que nós temos receptores no nosso corpo. Já nascemos com esses receptores para esses compostos. A gente nasce com eles, tá? A gente tem esses receptores no nosso corpo. Então, quando a gente separa esses compostos, quais são os principais? O que é que se fala mais? O canabidiol, tá? E o THC, tá? Então, de um lado, o THC, que é aquele que dá aquele efeito assim de euforia, alucinógeno, muitas vezes letárgico, né? Que é aquele barato, né? Que as pessoas relatam, né? Que é o do THC. Esse é o THC. O THC, tá? Mas nós temos aqui do outro lado o CBD, que é o canabidiol. Tá. Esse tem propriedades anti-inflamatórias, diminui os vômitos, tem propriedades analgésicas para dor, tá? Então, esse aqui, não é, geralmente é o que é direcionado para o tratamento de doenças, tá? Mas se tem visto também que o THC, apesar de todas as propriedades psicoativas, de possibilidade de intoxicação, ainda assim tem seu efeito medicinal. Então, eles estão ainda, enfim, cada vez mais avançando nessas pesquisas. Só que o principal aqui é o canabidiol no tratamento de doenças. E em que situações elas são prescritas, doutora? Ótimo. Eu fiz questão, assim, de... Seu ladinho tá aí. Ótimo. Boa. Eu fiz questão de trazer hoje o que se tem de mais evidência científica. Eu trouxe as principais doenças em que se tem mais estudos de confiabilidade, tá? Tem várias doenças sendo estudadas, para muitos sendo aplicadas. Mas eu trouxe as principais de maior propriedade científica, vamos dizer assim. Eu tenho orgulho de dizer que nos anos 80, a gente deu início, e foi no Brasil, tá? As primeiras pesquisas do tratamento da epilepsia, tá? Com o canabidiol, tá bom? Hoje é utilizado para, por exemplo, a epilepsia refratária. Nós temos, né, a epilepsia, que é aquela descarga elétrica normal, que pode gerar as convulsões. Tem muitas crianças, por exemplo, que têm quadros refratários. Usam uma medicação, a gente otimiza a dose, não responde, chega a ter mais que 20 crises no dia, tem relatos até de mais de 200 crises no dia. Então, associa-se outra medicação, otimiza a dose, não responde. Então, a gente vai caracterizando como epilepsia refratária. Nesses casos, o canabidiol tem sido utilizado, tá bom? Inclusive, tem síndromes, né? Que são síndromes, geralmente, da infância diagnosticada, né? Dravet, Lennox-Gastaut, que tem na literatura, que já tem bem catalogado que pode ser utilizado. Outra coisa, Gi, bem interessante, é a dor crônica. Eu ia te perguntar agora se também é utilizada na dor. Isso. Quais os casos de dor, assim, doutora, que são utilizados? Olha, tem vários. Por exemplo, dor de cabeça, tá? Dor de fibromialgia, tá? Pode ser utilizado, né? Dor crônica. A dor nos pacientes, por exemplo, com câncer, tá? Isso pode ser utilizado. Como eu te falei, nós já nascemos com os receptores para o canabidiol, enfim, para o próprio THC. E os compostos que tem hoje, geralmente, muitas vezes é o canabidiol isolado ou uma pequena porcentagem de THC associada ao canabidiol. Como que a gente sabe disso, doutora? Como que é feita essa triagem? Na verdade, assim, nós temos a produção, né, do laboratorial, né, enfim, extraído da planta e feito uma proporção, porque, como eu falei, o THC ainda tem propriedades medicinais, tá? Mas ele não pode, como ele é um composto que pode intoxicar e tem aquelas propriedades outras psicoativas que nós falamos, não é? Ele é colocado em baixa porcentagem. O canabidiol, geralmente, é o que
prevalece. E na dor crônica, como nós temos receptores para dor, né? Então, quando é ingerida essa medicação, atua nesses receptores para dor. Isso que eu ia te falar. Onde estão os receptores da dor? Como que ele atua? Ótimo. Nós temos assim, de uma maneira geral, nós temos um sistema, né, endocannabinoide, que a gente chama, é um nome difícil, mas assim, é um sistema que tem receptores tanto no sistema nervoso central, quanto no periférico, né, que é dos nervos, quanto no nosso sistema imune também. Então, veja, quando a medicação, né, ela atinge o nosso corpo, ela pode atingir tanto os receptores do sistema nervoso central, quanto periférico, quanto sistema imune. Gostei dessa história do periférico. Periférico, sistema imune, então, e no sistema nervoso central. Sistema nervoso central. E através dessa ligação, é como um sistema chave e fechadura. Então, a medicação é ingerida, né? Ela é a chave. E a fechadura são os receptores, não é? Em vários pontos do nosso corpo, não é? E um desses receptores são os receptores que direcionam, são os receptores de dor, não é? Então, a doutora já prescreveu, né, essas medicações? Já prescrevi, tá? Principalmente para epilepsia refratária, tá? Então, eu estou estudando, sou estudiosa, venho acompanhando, tá? Mas já prescrevi sim, principalmente para epilepsia refratária. Tem outras utilizações, por exemplo, pacientes com câncer, né? Pacientes com câncer, muitas vezes têm uma inibição do apetite, tem uma distorção do sabor do alimento, o paciente que ele não quer se alimentar, ele perde a vontade de comer, né? É o paciente que quando come, vomita o tempo inteiro, não é? Então, tem a perda do apetite. Isso, o canabidiol, ele é utilizado também nesses casos. Outra possibilidade de utilização é a esclerose múltipla, né? Então, também tem evidências científicas mais fortes. Quando a gente fala na esclerose múltipla da espasticidade, por exemplo, aquela rigidez, porque a esclerose múltipla ela tem os déficits neurológicos. Ele age, então, tipo, relaxando, nesse caso da esclerose? Isso, exatamente. Relaxando a musculatura, atua na dor, né, dos pacientes que têm esclerose múltipla, nos espasmos. Isso pode, enfim, ser indicado, né? Com menos evidência, né, nós também temos a doença de Parkinson, tá? Nós não temos grandes estudos, nós temos menores estudos, enfim, menos abundantes do que nessas outras que eu venho falando, mas a doença de Parkinson, principalmente os sintomas que não são aqueles motores, né, aquela da lentidão, rigidez, não são esses, mas os não motores, porque o Parkinson ele tem alterações no sono, né? O Parkinson ele tem um potencial ansioso, depressivo, tá? O Parkinson também tem dor, né? Então, ele pode aí atuar melhorando os sintomas, principalmente não motores do Parkinson. E ainda nos quadros de Alzheimer, de demências, né? Também vem tendo estudos relacionados a essa área. Os quadros de agitação, os pacientes que ficam muito agitados, os quadros demenciais. Então, são várias aplicações, Gi. Boa. Muito obrigada, doutora Francine Mendonça, a doutora Disney, eu chamo ela, falando dos compostos da maconha na neurologia. Muito obrigada aos seus contatos, para quem quiser saber mais dessas informações e outras milhares também que você tem. Ela é estudiosa mesmo, gente. Então, meu Instagram é DRA Francine Mendonça. DRA Francine Mendonça. Tá na tela. Adiciona, manda sua mensagem, sua dúvida, eu estou à disposição de vocês. Boa, obrigada, viu, doutora? E a gente agora vai para o intervalo e, bebe uma água e volta, porque no próximo bloco tem Roda de Fofocas, com ela, Nani Venâncio, Jairo Rodrigues, colunista, e Everton Vieira, jornalista. E comigo junto, vamos tricotar. Já, já.